Olá, saudações, aqui professor Ivan Bilheiro, trabalhando filosofia antiga nesse mapa mental em que serão apresentadas e colocadas algumas informações que podem aparecer na sua prova do Enem. Começando na filosofia antiga pelo seu nascimento na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., quando os gregos ainda se guiavam pela mitologia e explicavam a sua realidade e a realidade do cosmos através da mitologia dos elementos sobrenaturais, que são os deuses. Com os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos da história, nós temos a introdução da ferramenta razão para explicar o cosmos. Então, os pré-socráticos criaram a cosmologia e a mitologia se caracterizava pela cosmogonia. Ainda falando do nascimento da filosofia, é preciso considerar os fatores históricos da Grécia Antiga que permitiram o nascimento dessa nova forma de pensar e de abordar a realidade. Especificamente, nós falamos aí de um processo de racionalização das atividades na Grécia Antiga, no seu período arcaico. Pois muito bem, os pré-socráticos eram filósofos que estavam preocupados com a natureza, com a physis, e, ao abordar a physis, buscavam a arché, o princípio originário de todas as coisas. Cada um dos filósofos apontava, então, uma arché para a realidade natural circundante. Temos ali listados alguns dos filósofos pré-socráticos, destacadamente Tales de Mileto, considerado o primeiro entre eles, também Pitágoras de Samos, importante por ser o criador do termo filosofia, Demócrito e Leucipo, os filósofos atomistas, criadores da teoria do átomo, e Empédocles de Agrigento, para quem toda a natureza era formada pelos 4 elementos primordiais. Destacadamente entre os pré-socráticos temos Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Para Parmênides de Eleia, o ser é uno, estável e permanece assim constantemente. Enquanto para Heráclito tudo flui constantemente. Daí a frase: é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Este é o período da filosofia pré-socrática. Na sequência, ainda na filosofia antiga, nós temos o período clássico, em que nós temos como destaque a inserção dos temas humanos, política, ética em especial, são temas tratados pela filosofia no período clássico. Os primeiros pensadores deste período clássico que você precisa conhecer são os sofistas, os chamados mestres da arte retórica, que praticavam um ensino pago, ofereciam seus serviços, o seu ensino, em especial da técnica retórica, em troca de pagamento. Com isso, contribuíram para a democracia grega por conta da sua influência e da sua contribuição para os debates que ocorriam, sobretudo em Atenas. No caso da retórica dos sofistas, havia também uma tendência à relativização da verdade, isto é, a afirmação de que a verdade dependia do contexto de quem afirmava. Então a verdade não era única para os sofistas. Os 2 principais representantes dessa corrente são Górgias e Protágoras. Protágoras foi quem afirmou que o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase acaba representando justamente o relativismo dos sofistas. Contrastando com os sofistas, nós temos o destaque do período clássico, que é Sócrates, o paradigma de toda a filosofia. Sócrates é um filósofo importante por sua contribuição no jeito de fazer filosofia. Fazia filosofia dialogada, e isso se deu através do seu método chamado método socrático, dividido em 2 etapas especiais: a ironia, o perguntar simulando não saber, e a maiêutica, o famoso parto de ideias. A meta de Sócrates era discutir sobretudo os temas relativos à moral. Portanto, Sócrates contribuiu enormemente para a ética, com a frase famosa "conhece a ti mesmo", que é um dos lemas da filosofia socrática e acaba representando a investigação de Sócrates.
Outra frase importante atribuída a Sócrates, embora ele não tenha escrito qualquer coisa, é a frase "só sei que nada sei", atribuída a ele por Platão, no famoso diálogo Apologia de Sócrates. "Só sei que nada sei" é a frase através da qual pode-se demonstrar como Sócrates reconhecia sua ignorância e com isso se abria à investigação e ao conhecimento, e se diferenciava daqueles que já se acreditavam detentores de conhecimento e por isso se fechavam à investigação. A filosofia socrática perturbou os poderosos de Atenas, por isso aquele filósofo foi levado a julgamento, acabou condenado à morte, tendo bebido o veneno cicuta, com tranquilidade encontrou a morte sem maiores preocupações. É importante destacar a oposição de Sócrates aos sofistas, porque Sócrates não concordava com a ideia de verdade relativa e nem com a cobrança pelo ensino da filosofia. Ainda no período clássico, o principal discípulo de Sócrates é Platão. Platão escreveu muitas obras, em especial em forma de diálogos. O texto mais conhecido de Platão, aquele que vale a pena conhecer, é a Alegoria da Caverna, e ela é representativa da filosofia platônica. Platão é fundador também de uma escola chamada Academia, e uma de suas principais teorias é a chamada Teoria das Formas, ou Doutrina das Ideias, ainda Teoria dos Dois Mundos de Platão, em que Platão divide a realidade em mundo sensível, realidade percebida pelo corpo e pelos sentidos, e o mundo inteligível, ou mundo das ideias ou formas, que pode ser acessado pela dialética ascendente, portanto, pela razão humana. Com base nessa teoria das formas, Platão também afirmou sua teoria da reminiscência, em que diz que todo conhecimento é lembrança, porque a alma já contemplou as ideias no mundo inteligível e no mundo sensível há somente um reconhecimento das imitações que aqui estão. O principal discípulo de Platão foi Aristóteles, também com enorme contribuição em diversas áreas do conhecimento. No caso da política, Aristóteles fez uma classificação que se tornou consagrada na história do pensamento político das formas de governo. Aristóteles, também garantiu a criação da lógica e a sistematização dessa área da filosofia que estuda os argumentos e sua estruturação. Mas para o Enem é de especial importância a metafísica aristotélica, bem como a ética aristotélica. No caso da metafísica, vale a pena destacar a sua teoria das 4 causas, que explica o surgimento e a existência de todas as coisas. São causas a material, a formal, a eficiente e a final. No caso da teoria do conhecimento de Aristóteles, há uma valorização da experiência sensível. Por isso, Aristóteles está nas raízes profundas do pensamento científico. No caso da ética aristotélica, destaque para a obra Ética a Nicômaco, Aristóteles apresenta a sua proposta de virtude como sendo o meio termo, o equilíbrio entre o vício do excesso e o vício da falta. A virtude deve se tornar um hábito e ser o desenvolvimento daquilo que há de especial nos seres humanos, que é a sua racionalidade. Caminhando para o final da filosofia antiga, nós temos a transição para a Idade Média, com as escolas do período do helenismo, quando a Grécia é dominada pela Macedônia, e depois essas escolas filosóficas que surgem no período do helenismo são retomadas também em meio à civilização romana, persistindo até o Império Romano e a queda desse império e o início da Idade Média. São 4 as escolas filosóficas fundamentais do período do helenismo.
o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. No caso do estoicismo, nós temos a afirmação da necessidade de autodomínio para garantir a felicidade e a tranquilidade. Impedir que os sentimentos, que as paixões humanas nos dominem e que possamos estar controlados diante da realidade que nós, de fato, não podemos controlar. Daí a ideia de autodomínio. No caso do epicurismo, a afirmação de que os prazeres são a fonte da felicidade, mas não os prazeres em exagero, que corresponderia a um hedonismo. O epicurismo pregava o atendimento de nossas necessidades e, portanto, o prazer moderado. A moderação é a palavra-chave aí. No caso do cinismo, temos como principal representante o Diógenes, e o cinismo pregava a recusa das convenções sociais e tudo aquilo que deriva do aprisionamento da estrutura social. Viver livre, libertado dessas condições sociais, era a recomendação do cinismo. Por fim, o ceticismo afirma que, enquanto não se encontra a verdade, o caminho verdadeiro, é preciso permanecer em constante investigação. Evitar a adesão ao caminho errado é garantia de tranquilidade. Por isso, os céticos recomendam a suspensão do juízo, a hipoké. Suspendendo o juízo, você não dá a sua adesão a nenhuma afirmação de verdade e, portanto, se tranquiliza evitando o erro. Neste cenário, então, todo esse mapa mental tem algumas das informações da filosofia antiga para a sua recuperação de conteúdos aí às vésperas do Enem. Espero ter ajudado. Aqui, professor Ivan Bilheiro. Um abraço e até mais.